Entre Escutas Podcast, onde a escuta transforma. Reflexões, vivências e conhecimentos com Jade Holanda e Sofia Abreu. Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Entre Escutas Podcast. Hoje vamos trazer um tema extremamente relevante e atual. Vamos falar sobre drogas na contemporaneidade, o aumento do uso de drogas, as dimensões sociais, políticas e clínicas e sobre como esse fenômeno revela tanto sobre o ser humano e o mundo em que vivemos. E hoje recebemos para falar sobre essa temática tão importante Ingrid Borges, psicóloga clínica, psicoterapeuta, especialista em dependência química, mestre em psicologia e docente em instituição universitária FBUni. Ingrid, é um prazer te receber. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Sofia. Obrigada, Jade. É um prazer estar aqui com vocês. É um tema que eu costumo brincar dizendo que eu sou apaixonada por drogas, né? Assim, pela temática das drogas. É um tema que me perpassa desde a minha graduação. Então, logo após a graduação, já comecei a estudar, já comecei a me aprofundar. E vivo nesse universo das drogas. Acredito. Prazer estar aqui com vocês e muito obrigada pelo convite novamente. Diva. Muito obrigada, Ingrid. É uma honra te receber aqui, de verdade. Sim. Ingrid, antes da gente começar um pouco a aprofundar sobre drogas na contemporaneidade, né? Queria um pouco contextualizar para os nossos ouvintes, né? Hoje a gente vive numa sociedade que condena algumas drogas, normaliza outras e outros dependem intensamente de algumas drogas, né? Hoje é impossível a gente viver numa sociedade sem substâncias químicas, sejam lícitas, sejam ilícitas, né? Café para acordar, taurina para treinar, algo para relaxar e um remédio para dormir. Mas ela não aparece sozinha, né? A droga sempre acompanha histórias, culturas, grupos sociais, silêncios, dores, festas, comemorações e muitas vezes está muito vinculada, entrelaçada com tudo que rodeia a gente. Falar sobre drogas não é falar sobre o que causa no organismo, né, ou no sistema fisiológico, é falar sobre política, falar sobre economia, saúde mental, desigualdades e guerra de poder. Hoje nós nunca vivemos numa sociedade que tem um consumo de droga tão exacerbado. Por mais que as drogas elas estejam intrinsecamente voltadas na nossa sociedade desde os primórdios, né, das civilizações, desde os primeiros antepassados aí que nós tivemos, hoje a gente tem uma nomenclatura muito politizada dessas drogas e principalmente um aumento muito grande e um abuso, eu diria, depois da pandemia, né? A Organização Mundial de Saúde aponta hoje que, assim, teve um aumento de 19% do uso de substâncias químicas pós-pandemia e principalmente mais voltado para o público feminino. Então, Ingrid, para adentrar um pouco, né, nessa temática, para os ouvintes entenderem também de que lugar a gente está partindo, a gente queria também te escutar um pouco nessa introdução. Por que você acredita que hoje nós temos um aumento de consumo de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas? Bem, eu acho que a gente vive num contexto marcado por muita precarização, né, de vínculos, por uma aceleração, por uma necessidade de tudo ser para ontem, né, de um imediatismo, de uma insegurança, né? E aí acaba que exige também constantemente da gente um desempenho. E será que a gente dá conta de tudo isso que a gente está sendo cobrado, né? Que pressões são essas em que nós estamos aí vivendo ou sobrevivendo, né? E aí eu penso que as drogas, elas passam a funcionar como uma possibilidade de uma regulação emocional também. Como é que eu lido com essa pressão, com essas dores, né? Por esse desempenho. E aí seja essa droga para aliviar uma angústia, né? Para sustentar a produtividade, para dormir, para acordar, né, para aguentar, enfim. Eu acho que o aumento do consumo, ele não pode ser lido apenas como uma escolha individual do sujeito, mas também a gente tem que pensar nesse contexto social em que esse sujeito ele está inserido, né? Ou seja, um modo de vida adoecedora.
Verdade. E é exatamente o que a gente ia perguntar pra você desse sintoma individual ou coletivo. E completamente coletivo, né? Porque é o que você trouxe agora. Vem como uma válvula de escape, uma anestesia, né? Ou até uma intensificação da experiência. E exatamente encaixa perfeitamente no episódio que a gente acabou de gravar sobre essa sociedade da urgência, né? Do imediatismo, de tudo pra ontem. Como isso revela esse modo de existência, né? De conseguir suportar essa realidade. Sim. Então, eu trago aqui como exemplo até, por exemplo, alguns profissionais da saúde, né, em que eu acompanho no consultório e que estão completamente adoecidos, porque é um remedinho para dormir, é um remedinho para acordar, né? Muitos plantões, às vezes passam 48 horas sem dormir. Nossa. E aí começam a utilizar. A gente está falando aqui de substâncias listas e ilícitas, mas a gente remete muito à questão das drogas enquanto substâncias psicoativas, aquelas que, enfim, a sociedade tem um pouco de ojeriza. Mas o remedinho para dormir é uma droga. Sempre um estímulo para algo também. Isso. E quantas pessoas a gente não tem dependentes do Zolpidem? Isso é uma medicação para dormir, né? Utilizada ali para dormir. Então, a gente tem que pensar em toda essa gama, né, de drogas que a sociedade tem utilizado de uma forma em geral. É muito importante, Ingrid, você ter pontuado isso, e é algo que eu gosto muito de trazer, né, quando eu abordo drogas, sejam lícitas ou ilícitas, porque quando a gente fala de drogas, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas normalmente são aquelas ilícitas, que são demonizadas pela sociedade, e muitas vezes as drogas, para algumas pessoas da sociedade, parece algo que está muito longe da realidade, né? Muitas vezes não vê que a Drogazil é uma loja que vende drogas, que nós somos consumidores de drogas. E aí eu acho que isso tem muito a ver com a nossa pergunta que a gente queria trazer também, por que algumas drogas elas são socialmente aceitas e outras tão demonizadas? Eu acho que isso é um aspecto cultural, né? É pensado que drogas lícitas, parece que o consumo ele é menos ofensivo do que o consumo das drogas ilícitas. E que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Drogas são drogas. O álcool é uma substância ilícita. Então, às vezes, parece que o consumo ele é seguro, o que não é verdade. É uma das substâncias que mais matam. E aí, às vezes, o pai tá lá, filho, né, com um copo de uísque, filho, para de fumar maconha. Né? Como se o uísque fosse ok. Mais autorizado, né? É autorizado porque é uma substância ilícita, né? E a maconha já fosse de uma outra ordem, né? Por ser uma substância não regulamentada ainda. Mas as duas substâncias trazem prejuízos. Não tem como a gente comparar. O que vai diferenciar é a quantidade do uso, a frequência do uso, que sentido aquela droga tem para aquele sujeito, né? Como que ele simboliza aquilo ali. Então, se há uma necessidade de tomar uma dose de uísque para acordar, tem um sentido. Se eu tomo uma dose de uísque numa sexta-feira para socializar com meus amigos, tem um outro sentido. A mesma coisa o uso da maconha, né? Se eu vou fumar, fazer um uso social, eu tenho um controle sobre aquela substância, ok. Mas se já passa a fazer parte da minha vida, digamos, eu tenho necessidade de fazer uso no meu cotidiano, aí a gente precisa ligar a luzinha amarela e ficar em alerta, né? Bem, será que eu estou abusando daquela substância? E a gente sempre tem que pensar um triângulo, né? Eu costumo falar que a gente tem o contexto, que é a cultura, é a sociedade, a gente tem o sujeito e a gente tem a droga. Não é só o componente químico da droga que vai tornar o sujeito dependente, mas como que esse sujeito ele se relaciona com essa substância, né, dentro de um determinado contexto. Então a gente tem que pensar sempre sujeito, droga e o contexto. Até porque a droga ela é uma substância inerte. Né? Como a cocaína não entra no nariz de ninguém à força. O álcool, né? Ninguém bebe à força. Existe um sujeito desejante. É um sujeito que busca, que experiencia e que ele provavelmente obtém prazer naquele uso. E o que o faz repetir aquele uso? Né? Por que ele
continua utilizando numa determinada frequência. Então, a gente precisa olhar não só para a substância, mas a gente precisa olhar para o sujeito como um todo. É ele que vai dar aquela intencionalidade, né? Isso, desse uso, né? E como a gente está falando aqui, e esse uso, ele tem qual finalidade? Né? É por conta de uma pressão social, angústia, né? Uma fuga. O que significa esse uso? Então, é o sujeito que vai tentar nomear, né? E trazer alguns significados desse uso para ele. Sim, e às vezes até intensificar a experiência que ele já passa, né? Que ele já experiencia mesmo. Às vezes ele quer essa intensificação, às vezes não é tão como uma fuga ou como uma anestesia, mas também tem esse viés. Eu acho que é isso, é quando você traz o sujeito, a questão da experiência dele e a palavra que você usou, o sentido, né? O contexto. Porque aí já consegue essa diferenciação quando é essa dependência e do uso abusivo. Né? E aí é interessante também, já que a gente está falando sobre essa questão da intensificação da experiência, a gente tem visto um movimento agora recente da utilização de drogas para relações sexuais. Vocês já ouviram falar? No chemsex. Sim. Né? Principalmente o uso de metanfetaminas. Então, principalmente nas redes sociais, algumas redes sociais de relacionamento, é possível lá a gente ver o nome do usuário, né? E alguns emojis. Aqueles emojis ali, eles significam que o sujeito está disponível, está aberto a ter relações sexuais utilizando algumas substâncias. E geralmente são metanfetamina, cocaína, álcool. E são experiências que podem durar 48 horas, 72 horas ali, né? Intensificando, como você estava colocando, esses prazeres, né? De ordem sexual, intensificado pelo uso da substância. E é um movimento que a gente tem visto aí com muita frequência também. E chega pra você, né, na clínica. Ai, quero ouvir. Gente, são muitas curiosidades. Mas a gente queria te ouvir. Existe uma relação entre a sociedade da performance e da urgência e o aumento do uso das substâncias, que é algo que você já trouxe, a gente sabe que sim. E que funções essas drogas passam a ocupar no cotidiano, a partir dessa lente? Sim. Eu acredito que muitas substâncias, né, elas ajudam a sustentar esse ritmo imposto, né, pela sociedade. Estimulam, anestesiam, elas aceleram ou desaceleram também, né? Elas passam a ocupar uma função, às vezes, inclusive de tamponar o cansaço, né, a angústia, o vazio. Substitui algumas pausas, tá? Vínculos e também processos de elaboração. Às vezes o sujeito não tem nem tempo de sofrer. Sim. Né? De elaborar esse sofrimento, de elaborar algumas perdas, de elaborar alguns vazios, porque a gente precisa estar todo o tempo ocupado. Né? A gente volta, talvez pelo mesmo tema do podcast que vocês comentaram, né, anterior, de que a gente precisa seguir, né? Tudo então urgente. Eu vou lá, eu tampono a minha dor, sei lá, de um divórcio, né? E eu não tenho tempo para sofrer. Porque põe o cropped, reage, como é? Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai, né? Tipo isso, né? Né? Então, acho que essas elaborações, elas não estão sendo elaboradas. Estou sendo até repetitiva, mas não há tempo, né? E aí eu vou tamponando, eu cheiro cocaína, eu vou pra night, eu bebo, né? Metanfetamina, êxtase, ou eu tomo um remedinho pra dormir, né? Não tô conseguindo dormir, vou lá, tomo um remedinho pra dormir, e assim eu passo 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí depois, ao invés de tomar apenas à noite, eu já tomo, entre em plantões médicos, inclusive, né? Eu tenho alguns profissionais, como eu falei pra vocês, alguns profissionais da saúde, que pra lidar com a rotina dos plantões médicos, que são caóticos, estão à base de Zolpidem. Já tem uma tolerância bem alta ao Zolpidem, eles falam, Ingrid, é bom porque eu fico tranquilo, relaxado, né? O plantão caótico, eu fico ali numa paz, numa boa, e ninguém percebe porque eu não tenho cheiro de bebida. É como se eu estivesse bêbado, a sensação de estar bêbado, mas ninguém percebe porque eu não tenho cheiro de bebida. E eu fico bem. É como ele consegue se autorregular durante um plantão. Veja só, um profissional de saúde cuidando de outras vidas.
Gente, Né? Então a gente pensa sempre na questão das drogas como se fosse aquele sujeito que estivesse em situação de rua, Sim. né? O craqueiro, entre aspas, né? Aquele zumbi. Onde são marginalizados, né? Isso. Periféricos. Exato, E né? não A gente sempre pensa dessa outra ordem, mas que não é somente sobre isso. Né? As drogas estão dentro das nossas casas. Adolescentes cheirando desodorante, fazendo chá nossa. de fita cassete. Vocês lembram do... Sim. Gente. né? Chá de fita cassete, né? Que se torna uma substância alucinógena. Já tive relatos, inclusive, também de chá de preservativos. Chá de preservativo. Né? Por conta do látex. Que produz também ali eles fazem um chá, ingerem e é alucinógeno. Poxa. Então, né? Como que a gente foge das drogas? E a gente entra numa outra ordem, na ordem do consumo. É tanto que eu nem gosto de utilizar esse termo drogado, porque eu acho que remete muito à questão da marginalidade. Sim. Eu gosto de pensar em sujeitos que fazem uso de substâncias psicoativas, seja ela qual for. E eu ia falar alguma coisa e fugiu. Acontece. Tá. A questão dos drogados, não gosto desse termo, gosto de falar de... ia falar sobre o consumo, né? Sim. Então, a gente consome não só substâncias psicoativas, mas a gente consome tantas coisas, mas o consumo da droga, ele é marginalizado. O consumo da droga, a dependência, ela acaba se tornando uma compulsão. E a gente vê pessoas que têm compulsão alimentar, compulsão por sexo, compulsão por compras, e não são vistas da mesma forma do que as pessoas que têm compulsão por drogas, né? Já remetem à marginalidade, né? Ao drogado. Isso é verdade. E a gente consome tantas coisas, né? A gente está sempre querendo Isso é verdade. um celular mais moderno, está sempre querendo algo a mais, algo a mais, algo a mais, algo a mais. É interessante como a compulsão, né, pela substância, pela droga, ela tem mais essa carga também pesadíssima, né, do preconceito da sociedade, do julgamento. E como muitas vezes é difícil também essa autopercepção, essa detecção mesmo do uso mais abusivo ou de uma dependência, muitas vezes voltado por causa da vergonha também, né, muitas vezes mascarado também por isso. E aí é interessante, você falou a questão dos exemplos, né? Eu fiquei me lembrando, já teve casos na clínicas que pessoas profissionais que atendiam de noite, né? Assim, muitas vezes barman ou faziam, por exemplo, serviço de segurança, cheiravam cocaína também para se manterem em pé, né? Para se manterem resistentes. E é tão contraditório, perdão por te interromper, mas, por exemplo, na clínica também eu já atendi pessoas que cheiravam cocaína para correr na beira-mar. Nossa. Veja como é contraditório. A gente pensa que aquela pessoa tá ali, né, praticando atividade física extremamente saudável, um estilo de vida super fitness, mas para ela conseguir ter uma performance, que a gente volta pro início da nossa conversa, né, ela cheirava cocaína e ia correr na beira-mar. Eu pensei muito nos caminhoneiros, né? Que tu citou algumas profissões, mas de estrada ou de Uber, que tem que trabalhar, porque isso é o recorte, não tem como, a gente sempre passa nessas interseccionalidades, porque não tem como, né? Mas de ter que dar esse sustento para a família, no fim do mês, no fim do dia, e aí se submete a isso, porque é uma questão de sobrevivência. E aí, tantos acidentes que a gente vê, de tantas vidas perdidas. Com certeza. É um recorte delicado. Exato. Tem que olhar pro todo, né? Com certeza. E aí a gente tem as drogas, né, como possibilidade de interruptores, como recortando aqui uma frase de um paciente meu, também diz: Ingrid, eu descobri um interruptor da minha vida, o que me acende e o que me apaga. Né? E eu estou maravilhosamente bem com isso. Mas eu estou dependendo desse interruptor. Se eu não tomar medicação para acordar e para apagar, eu não consigo viver, né? E aí chegou até a terapia com esse pedido de ajuda, né? De diminuir esse uso da medicação. Mas é sobre isso, né, pessoal? Como a gente estava conversando, não tem como a gente fazer esse recorte desse sujeito do contexto, da sociedade, de onde a gente está. E essa pressão social, cada dia maior, acaba que os sujeitos acabam consumindo cada vez mais, né? E outra coisa interessante também, que eu acho que vale a gente ressaltar, eu não sei como vocês foram criadas e educadas, mas eu fui criada e educada a ter pavor de drogas. Né? Muito medo, muito medo.
É como se a droga fosse entrar pelo meu nariz à força, né? E minha mãe colocava, se tiver um amiguinho, um colega que usa droga, sai fora. Então a gente tem muito medo do usuário, a gente tem muito medo da pessoa que faz uso de substâncias psicoativas. Então a gente tende a se afastar, a gente tende a isolar. E aí eu lembro de algumas propagandas midiáticas quando eu era criança, que era assim, drogas, cadeia ou caixão. Se eu sou usuário... Caramba. Eu vou pra onde? O que eu faço? Eu vou esperar a cadeia e o caixão? Não, São essas opções. Não trazia uma terceira possibilidade de cuidado. Políticas públicas, assistência social, um suporte, não... Né? Um terceiro viés. Sim. E isso vem de uma política que a gente ainda sustenta, que é a política proibicionista. Perfeito. Né? Que traz esse olhar que criminaliza esse usuário. Então a gente tende a olhar para esse usuário como se ele estivesse causando um malefício para a sociedade de uma forma em geral. Né? Só que esse sujeito ele precisa de cuidado. Precisa. Ele precisa ser olhado, ele precisa ser compreendido. E às vezes a gente só... É isso. E como isso prolifera mais ainda o sofrimento psíquico desse usuário e a exclusão social. Para ele estar dentro de sociedade, porque aí ele nunca vai receber nenhum amparo, nenhum suporte. Eu acho que essa é a grande crítica do episódio de hoje, tanto que a gente... Qual é a disciplina que você dá na universidade? Eita, são várias. Eita, são Mas estudo das dependências químicas é uma. Né? Estudo das dependências químicas, psicologia da reabilitação, técnica das abordagens humanistas, psicologia jurídica. Estou como supervisora clínica no plantão psicológico, no serviço de plantão psicológico. Maravilhoso. Supervisão no estágio em clínica, enfim. Enfim, só tudo isso, né? Mas assim, eu perguntei isso porque uma disciplina da faculdade, né, da graduação que me marcou muito foi a de saúde pública. Sim. Nossa, as intervenções, né? O quanto a gente fala sobre políticas públicas e essas questões do quanto falta mesmo. E era massa, porque a gente super discutia sobre isso, de realmente não ser esse sujeito que ele vai ser excluído, mas como ele tem que ser olhado como um indivíduo que merece suporte, né? Então isso vem muito de uma assistência social como um todo, de uma educação, porque tá aí também, né, você falou da forma que foi criada, mas como isso precisa estar nas escolas, em todos os espaços, nas instituições, para entender, porque você cresce numa sociedade que você vai sendo condicionada a isso, a marginalizar, a excluir, a ver como um crime, dependente do recorte que está inserido daquela pessoa, porque se a gente vê o branco, né, privilegiado, cis, hétero numa balada, sei lá, numa festa de elite, ninguém vai julgar dessa forma, né? Mas a pessoa preta que nasceu numa comunidade é muito pior. Aí você vê quem merece a assistência, quem merece o cuidado. Exato. Então isso é muito forte. Exato. É o merecimento, quem, sabe, tem direito a uma vida digna. Exato. Né? E essas pessoas precisam ser olhadas, precisam ser cuidadas. E essa política proibicionista, né, já está com mais de 100 anos, vamos completar 110 anos de uma política falida. Vamos combinar que... Falida. E o número de usuários só crescem. O número aí de drogas novas, a cada dia a gente descobre uma droga nova, droga sintética, né, produzida em laboratórios. Um uso diferente, né? Com formas de uso diferentes, né? Então, assim, a gente nunca vai conseguir acabar com as drogas. As drogas sempre existiram. O sujeito sempre buscou alterações psíquicas, né? Só que antigamente eram dentro de rituais, né? Vamos fazer o uso de determinado chá para cultuar Deus Sol. E aquilo ali era algo muito específico. O problema de agora é que segundou, terçou, quartou, quintou, sextou, sábado, domingo, né? Não tem mais aquele uso da bebida de forma, tô falando aqui da bebida alcoólica, de forma pontual, de uma forma específica, não é? A gente vai brindar no ano novo com espumante. Não é sobre isso, já virou ali uma frequência, né? E eu acho que, como vocês comentaram também, na pandemia, né, que tinha aquelas lives, aquelas coisas, e parece que a quantidade de uso, principalmente de bebida alcoólica, aumentou. Levou mais para dentro de casa, né, também, desse espaço mais recluso. Isso, né, esse hábito da ingestão da bebida alcoólica dentro de casa. Então, essa política que está aí falida, né, há quase 110 anos, e a gente continua sustentando a mesma coisa, esse mesmo discurso que não dá em nada. E é como a Jade colocou, a gente precisa levar esse tema para as escolas, a gente precisa conversar com os adolescentes, né? Não adianta a gente passar para os adolescentes que droga é uma droga.
Porque eles vão experimentar e droga não é uma droga. Droga traz prazer, droga traz alívio. Imediato, né? É imediato. Então, assim, é uma forma da gente tentar também conscientizar e ampliar a consciência desses adolescentes sobre o uso dessas substâncias que estão aí. Vão chegar até eles uma hora ou outra, por mais que os pais ali tentem, né, super protegê-los e tudo mais, mas uma hora esse adolescente ele vai ter acesso. Até porque hoje o acesso é muito fácil. É Ubermoto. Né? Deixa na portaria da sua casa. Antigamente você precisava ir até as comunidades, né? Você precisava se arriscar. Hoje já não precisa mais disso. Dentro das faculdades você encontra. Demais. Você tem, né? Você tem acesso. Então, o que mais me preocupa é como é que a gente está educando e orientando os nossos jovens. Isso é. Porque o mundo dá muitos estímulos. Estímulo tem. Isso. Agora, o suporte é bem diferente. Total. E é muito interessante, Ingrid, quando você trouxe essa questão de realmente, assim, uma sociedade que nesse quesito da educação das drogas está numa consciência muito falida, né? Muito ultrapassada. Eu já vi casos na clínica, depois que descobriram, né, assim, os malefícios do tabaco, né, do cigarro, começaram a fazer a propaganda para não usar, né? Então, toda a caixa de cigarro você vai ter ali uma fotinha, uma foto horrorosa. Câncer, falta de ereção, alguma coisa assim. É uma foto pesada. E eu já vi na clínica casos dos grupos brincarem, dizendo, qual é o teu? Não, eu vou ter falta de ereção. Eu quero câncer. Sim. Muitas vezes chegar no supermercado ou na tabacaria, enfim, e escolher, eu vou querer o do câncer, vou querer esse daqui. Como é algo que está tão banalizado? Então, assim, se realmente a ideia, o objetivo, o sucesso era realmente afastar o uso, era realmente, assim, foi completamente falido, né? Hoje o que mais tem é esse aumento. Sim. Inclusive do próprio vape, né? Porque o vape, ele veio também para poder também, ele foi criado para também muitos fumantes terem outra forma, né, com nicotina e tudo. E hoje a gente tem muitos o caminho inverso, né? Muitos adolescentes começam com o vape, ou com o pod, com a essência, e é muito interessante o que você trouxe sobre a questão do profissional da área da saúde que estava no plantão cuidando de outras vidas e que não tinha o cheiro de álcool. E aí o vape ou o pod, ele tem essa característica muito forte, né, de não ter cheiro. Então muitas vezes ele é o fã dos adolescentes ou dos pré-adolescentes que estão aí começando, experimentando devido a isso também. Certo. Muitas vezes estão no quarto, estão ali. Então, como é interessante também como cada droga vai chegar, né? E vale ressaltar que os vapes são substâncias ilícitas. Sim. Eles não são permitidos a produção, a venda. Eles não são regulamentados. Mas é interessantíssimo que outro dia eu fui num restaurante, na esquina tinha uma banquinha, um cara vendendo capinha de celular, vape, chiclete. E aí eu fiquei olhando assim, eu disse, se tivesse ali um saquinho de cocaína. Não, que né? Mas passa ali, todo mundo dá o ok. E na praia, inclusive, é o que mais tem a ver. Né? É uma substância ilícita, pessoal. É tanto, né, ali como se fosse uma cocaína ou crack. Enfim. E o que me impressiona, na verdade, é pelo contrário. Tem cheiro, sim. E o cheiro é bom. Entendeu? Eu entendi que você disse que não fica, né? Marcado, Fedorento, né? Aquele cheiro. Mas assim, e é uma coisa que fazem, né? Os adolescentes, os jovens, as pessoas, enfim, até mais interesse mesmo. Porque vocês viram os sabores que estão, sei lá, algodão doce das nuvens do mundo mágico, sabe? Assim, é uva com baunilha. É muito atrativo. E o perigo dos vapes é que eles têm muito mais nicotina do que o cigarro convencional. É importante dizer isso. Acaba que tem um poder de dependência, inclusive, mais alto do que o cigarro convencional, pelo nível de nicotina. E que você não sabe o nível de nicotina porque não é regulamentado. Entendem? Porque o grande risco das substâncias ilícitas é porque não é regulamentada. Sim. Então você não sabe, diferente de alguns países que, por exemplo, a cannabis, né, a maconha já é regulamentada, você entra e você vê lá o nível de THC, de tetraidrocannabinol que você deseja. Né? Então você sabe mais ou menos ali o efeito daquela substância. Aqui você vai no Benfica, tem gente vendendo brisadeiro, brownie de maconha, bolo de maconha, né? Tem gente vendendo tudo.
O grande risco é que você não sabe a quantidade de maconha que tem dentro daquele brownie, a qualidade da maconha, né? Que geralmente é uma maconha que precisou passar por um deslocamento, né? Precisou ser armazenada, muitas vezes de forma inadequada. Então já é uma maconha de péssima qualidade, né? Muitas vezes. E isso quando tem maconha, né? Porque muitas vezes se tiver só maconha, ainda tá tudo bem. Né? Ainda tá tudo bem, menos mal, né? Menos mal, né? Dos males o menor. Exato. E é o que diferencia, assim, a forma do consumo, né, da maconha entre ser fumada e você comer o brownie. Sim. É a forma de consumo. Porque quando você fuma você traga. Você traga. Se você ficar ali tonto, você consegue interromper ali o uso e perceber, opa, bateu, né? E você para o consumo. Quando você come o brownie, você não tem um efeito imediato, né? E depois que você já ingeriu, não tem como você expurgar. Não tem como. Você tem que esperar o efeito. E às vezes vem uma bad, né? Uma bad trip, né? Que não uma má viagem, uma experiência não tão legal. Então você perde um pouco desse controle também em relação ao uso. É isso, né? Até a forma que você consome, né? A forma que você consome, né? Porque é tão comum a gente ver esses brisadeiros agora e brownies de maconha. Isso tá bem alto. Eu tava assistindo realmente um curso do Marcelo Sodelli. Sim. E aí ele deu um relato pessoal sobre o filho dele, né? Ele é pai, e aí eles estavam no parque e ele viu o filho dele simplesmente girando no brinquedo, e aí quando ele saía ele ficava tonto. E aí o filho ficava, nossa, que legal, vou de novo. Aí ele girava e ficava tonto. E ele fazia isso até cair no chão. E aí o Marcelo Sodelli, enfim, um estudioso incrível dessa área, né? Ele falou, caramba, meu filho de 6 anos descobriu como alterar a psique dele. Ele tá fazendo isso com alteração psíquica. Sim. Então, como isso também é inerente à raça humana, né? Sim. Como isso não tem como fugir de Traz um certo prazer. Traz um certo prazer. Né? Exatamente. Sim. Você sair dessa ordem, né? Digamos assim, se sentir um pouco tonto e algo diferente. Enfim. Bem, Ingrid, a gente queria entrar um pouco numa questão social e política. Okay. Pode ser? O que você acha? Dimensões. Essas dimensões. Vamos lá. Você falou um pouco assim do álcool, né, no início. E aí, o álcool eu acho que é a droga mais assim normalizada e muito romantizada aqui, principalmente no Brasil, né? O Brasil é um dos países mais assim alcoólicos, eu acho que a gente tem hoje, que é sinônimo de festa, né? De carnaval, de celebração, tudo isso, né? de celebração, de comemoração. E também é um dos mais responsáveis também, como você trouxe essa questão das mortes, de acidentes de trânsito, de tudo isso. De violência. É verdade. E hoje, como a gente falou no início, a gente tem muitas drogas que elas são demonizadas e que são normalizadas, né? Quando hoje, na nossa sociedade, a gente fala de drogas, né? E a gente está falando, né, do mercado, do comércio, mais de saúde ou mais de controle social? Eu acredito que mais de controle social, né? Uma tentativa de criminalizar, de encarcerar, do que realmente de cuidar. Eu acho que esse aspecto do cuidado, ele ainda está muito falho, principalmente voltado por tudo que a gente conversou, né, de como que a sociedade, de uma forma em geral, olha para o sujeito que é dependente de substâncias psicoativas. Hoje a gente tem o quê? Hoje a gente tem os CAPs ADs, né, trazendo um pouco aqui para as possibilidades de cuidado, que é um serviço de portas abertas. Então, o sujeito não precisa ir até o posto de saúde ou unidade básica de saúde para ter esse encaminhamento para o CAPS AD. Para os outros CAPS, sim, tá? CAPS geral e tudo. Mas o CAPS AD, ele pode simplesmente chegar no CAPS e entrar e dizer, eu preciso de cuidado, eu quero ser cuidado. E aí logo vão marcar ali uma triagem, uma primeira entrevista com o assistente social, com o enfermeiro, com o psicólogo, né? Acho que o psiquiatra é só um pouquinho depois, porque a gente sabe que carece muito de psiquiatras dentro dos CAPs ainda, né? Tem uma demanda muito alta para esses profissionais. Mas a gente vê também comunidades terapêuticas. Eu tenho minhas
Ressalvas. Muitas ressalvas, né, em relação às entendo. comunidades terapêuticas. Eu acredito que a gente não trata trancando, né? Então, não acredito em tratamento para a dependência química trancando. Às vezes é necessário, sim, 15 dias, 20 dias, né? Então, às vezes, por conta do uso, o sujeito, ele tem uma crise, né? Um surto psicótico. Ou quando é um risco à própria vida. Um risco à própria vida, a outra pessoa. Às vezes é necessário, sim. Ou às vezes até o próprio contexto familiar é muito adoecedor e esse sujeito precisa sair desse local, né? Mas, fora isso, não acredito que instituições que passam 9 meses com o sujeito ali trancado, isolado da sociedade, não sei, né, se esse ainda de fato é o melhor caminho, né? Mas, voltando aqui um pouquinho para a pergunta de vocês, né? Eu acho que essa questão das drogas, ela é usada para justificar encarceramento, violência estatal, né? Para justificar também algumas exclusões. E aí, quando a gente desloca o foco para a saúde, a gente precisa pensar, né? O que está acontecendo com esse sujeito? Então, a gente precisa olhar para esse sujeito de uma forma mais ampla. Sim. Porque não é só sobre as drogas, pessoal. Não é. A questão não é Se só. fosse, né? Se fosse, né? Eu costumo dizer em sala de aula, até para os meus alunos, que é como se fosse ali um iceberg e as drogas é só uma pontinha do iceberg. Então não adianta querer chegar ali e dar uma chulipa, né? Como diz o cearense, na pontinha do iceberg e o problema está resolvido. Não é sobre isso. Então a gente tem que começar pela base do iceberg, porque ali tem dores, tem angústias, tem modos de ser e de estar no mundo, de não conseguir lidar com frustração, tem um monte de coisa para depois esse sujeito realmente conseguir deixar as drogas. Porque às vezes a única coisa que sustenta ele é a droga. É a droga. E como é que eu tiro a única coisa que o sustenta? Exatamente. E não é sobre isso, né? Então a gente precisa ampliar essa nossa forma de cuidado, essa nossa forma de olhar para esse sujeito. Sim. E quando você trouxe as formas de assistência, é muito... Não é sobre tirar, né? Essa questão, assim, muito abrupta. Mas é a questão da... proibicionista, né? Exato. E o quanto isso não seria efetivo, né? E, assim, é muito da redução dos riscos mesmo, redução de danos. É que a gente tanto escuta, mas, na verdade, na prática, como é feita, né? E, assim, eu me lembrei do curso de psicopatologia que eu fiz, da Juliana Peter e do Lucas Bloch. Tipo, eu amo. Mas a gente trouxe um módulo sobre o uso de substâncias. Eles trouxeram, né? E aí, falando das implicações clínicas, era isso, assim, não é focar na abstinência, mas na recuperação da flexibilidade. Então, isso muda tudo mesmo, porque a partir daí é possível ver as possibilidades de decisão, de escolha, e esse sujeito, esse usuário se apropriar, porque continua sendo a vida dele, não é? E é isso, não é só sobre a droga, é isso, é o recorte. E o que a gente estava trazendo antes. Será que eu vou trazer esse recorte, mas de uma pessoa em situação de rua? Essa pessoa aguenta e suporta viver conectada à realidade? Pois é. Será que isso é possível? Porque não é. E aí isso favorece o uso de substância. Sim. Então, assim, como isso precisa ser olhado também com muita atenção, que é o indivíduo que está aí. E claro que tem 1000 outros recortes, mas realmente isso é um trabalho, né? Você bem citou, mas às vezes é necessário, né? Você trabalha com isso, sabe dizer muito bem também, mas dessa privação, né? Nesses momentos mais de crise, vocês podem me corrigir também. Mas, para além daquilo, como é que se você isola a pessoa? Porque ela vai ser reinserida. Sim. Né? Ela precisa dessa flexibilidade, desse poder de escolha também, de se fortalecer, para que ela consiga viver em sociedade. E esse é um trabalho, e é isso que falta, é isso que a gente está falando, de políticas públicas, de profissionais que estão adeptos a isso e capacitados para esse recorte, né? Porque muitos programas, eles focam na abstinência. E às vezes o usuário não está pronto para ficar abstinente. Sim. Né? Mas a gente pode cuidar de outras formas, como você bem colocou, nessa perspectiva de redução de danos. Né? Tá cheirando cocaína? Tá cheirando como? Cocaína é um sal. Né? Então, após cheirar sorinho fisiológico para lavar. Antigamente era até distribuído um kit chamado kit sniff.
E aí vinha uma plaquinha, que às vezes eles cheiram em cartão de crédito velho, né, cheiram em chave de carro. Então já são ambientes ali contaminados, objetos sujos. E aí o canudo, às vezes era em cédula de dinheiro. Hoje eu acho que nem tem mais cédula de dinheiro, todo mundo no Pix, né? Mas antigamente era muito com cédula de dinheiro, que rolava e cheirava, fazia o canudinho. Então você distribui o canudinho, diminui os riscos de infecção, de contaminação. E junto você coloca um folheto explicando sobre a substância, né? Se precisar de algum tipo de informação, de apoio, a que unidade buscar. E ser bem acolhido, né? Por profissionais quando esses sujeitos chegarem. Então não é só sobre interromper o uso, mas é sobre olhar para esse sujeito e dizer, eu tô aqui contigo. E ele tem direito a ser cuidado, independente da escolha dele. Né? Ele tem todo o direito de ser dependente e ser cuidado. Ele não deixa de ser uma pessoa. Exato. É tão básico, né? Mas o óbvio precisa ser dito, né? É verdade. Eu lembro muito nessa disciplina de saúde pública, eu talvez não fale tão corretamente, mas aí vocês me dizem. Para o usuário de cocaína, que vinha num materialzinho, o pó, que era tipo aquele material de papel alumínio que reflete meio espelhado, então dava a impressão para o usuário que tinha mais do que tinha mesmo, entende? Para não usar a quantidade que era de costume, usar só aquilo para ir reduzindo realmente a quantidade, até que consiga fazer cessar, né? E aí eu achei interessante, eu nunca, né? E é isso, né? Educação, é ver quais são as possibilidades, porque elas existem. Não é realmente apontar o dedo, julgar, criminalizar e punir. E ainda mais tem um recorte do punir quem, né? Porque quem? Exato. Punir porque a gente sabe quem que tá sendo mesmo. Então eu achei interessante, porque aí a pessoa consegue visualizar dessa forma, não é que ela tá sendo enganada, mas ali o corpo dela, o organismo, né? Porque tem muita parte biológica, fisiológica. Então eu achei interessantíssimo. Muito legal. São estratégias. Estratégias. São possibilidades que a gente pode estar utilizando, pode estar auxiliando esses sujeitos, assim, se eles desejarem também. Isso porque não depende só do profissional, né? Exato. Mas só de ter esse suporte, esse apoio ali, esse acolhimento, já é igual que a gente fala do nosso trabalho clínico também, né? Seja a demanda que for, isso já é super potente. Então, enfim, a pergunta que a gente quer te fazer agora. A chamada guerra às drogas produz cuidado ou violência? Violência, né, pessoal? É isso, é como a gente estava falando. Quase 110 anos de uma política completamente falida e a gente continua insistindo na mesma coisa, fazendo a mesma coisa. A gente continua querendo sustentar o mesmo discurso que a gente já sabe onde vai dar. Ou continuar dando em nada. Então, até quando? E aí a gente fica naquela, regulamentar, porque liberar é diferente de regulamentar. Sim. Né? Não é sobre liberar as drogas, mas sobre regulamentar, criar estratégias para que essas drogas elas sejam consumidas até de uma forma mais segura, como a gente estava conversando aqui. Que maconha é essa que esses adolescentes estão fumando? A gente não sabe. Né? Então a gente tem um pouco mais de controle. Mas a gente também sabe que como que seria todo esse processo de regulamentação aqui no Brasil? É muito complexo. É muito complexo. Né? Um buraco lá embaixo. Quem daria essa retaguarda? Né? A gente sabe que os CAPs estão abarrotados. A gente falou aqui de profissionais dentro dos CAPs com muitas demandas. Né? Então, como que seria isso? Então, enfim, a gente fica inquieto, né, com a questão, mas a gente não tem uma resposta lógica, óbvia, né? Uma solução imediata e tão fácil para esse problema. Porque, como a gente conversou aqui, é uma questão de saúde, é uma questão social, política, é uma questão econômica, né? Então, perpassam aí muitas esferas. É verdade. É interessante quando angustiador, né? Não deixa de ser, realmente. É bem angustiador. É interessante quando a gente vê países, né, assim, que já passaram por esse processo de regulamentação, de liberação, tiveram essa psicoeducação, essa educação da substância e tudo. Mas, assim, em países que isso é mais controlado, mais assistido,
é importante pontuar aqui, óbvio, não que seja que o Brasil esteja pronto para isso, né? Não que seja a realidade do Brasil, mas como tem salas de uso assistido também, né? Sim. Então, assim, o usuário, ele vai até a sala de uso assistido para usar a substância. Ali ele recebe todo o material completo, higienizado. Se acontecer alguma coisa, ele já vai estar ali amparado por profissionais especializados. E isso tudo dado pelo governo. E quando você vai ver as estatísticas desses países, você vê que o uso diminui. Você vê que as infecções, né, transmissíveis diminuem também. As estatísticas mostram isso. E como muitas vezes as pessoas confundem, né? Acha que o antiproibicionismo está sendo a favor de, vamos liberar tudo e é todo mundo fumando maconha na rua e joga pro alto. Quando, na verdade, não tem nada a ver com isso. A gente vê de estudos de outros estados, de outros sistemas que já passaram por isso, que, na verdade, o que vai acontecer é uma redução. Então, eu acredito que a nossa política, né, ela parece que ela tá caminhando assim com um passinho de tartaruga, né? E até certo ponto eu acredito que retrocedendo um pouco. Sim. Né? Sim, e que sim. realmente é algo que tem que ser visto de todos os âmbitos da sociedade, né? No meio público, cultural, de todas as formas. E Ingrid, você já adentrou muito bem sobre isso, mas assim, acho que a gente já respondeu, né? Mas eu vou pontuar. Como as políticas públicas lidam com os usuários de substâncias hoje? Como sujeitos ou como problemas para a sociedade? Bem, eu acho que a gente já até avançou. Quando eu comecei a estudar a temática, 2012, de lá para cá, eu acho que nós avançamos. Já vi alguns programas federais, do governo federal, alguns programas do governo do estado. Hoje a gente tem secretarias específicas, né, voltado para a questão das drogas. Mas eu acho que estamos evoluindo, estamos avançando, mas talvez ainda não como gostaríamos de estar. Né? Enfim, sou otimista. Mas a gente tem que ter esse pilar da esperança. Sou otimista, né? Eu já vejo aí a regulamentação do óleo de cannabis, né, para uso medicinal. Sim. Então, já vejo aí muitas pessoas serem beneficiadas, inclusive meu pai é beneficiado, né? Faz uso da cannabis, tinha muitas convulsões, muito recorrente, tudo, né? E você vê, assim, uma melhora significativa. Então, eu vejo aí pequenos passos, sou otimista. Tem que ser. Tem que ser, né? Vejo alguns profissionais da saúde, principalmente psicólogos, interessados na temática, né? Tentando ter um outro olhar sobre esse sujeito que faz uso de substâncias psicoativas, tentando olhar para o sujeito e não só para a droga. Enfim, sou esperançosa, pessoal. Bom. Afinal, a esperança é o último que morre. De fato. E a gente precisa dela. Imagina se não tivesse. É importante, porque se cada um tentar fazer uma coisinha a mais, a gente consegue avançar. Se a gente conseguir educar nossas crianças e nossos adolescentes de uma forma diferente dentro da nossa casa, a gente já está avançando. Se a gente, enquanto profissionais, a gente traz esse olhar, a gente está avançando, né? Se os espaços em que a gente está, que a gente ocupa, a gente consegue falar e ampliar o olhar das pessoas sobre esse fenômeno, a gente também está avançando. Então, tenhamos esperança. No coletivo, né? Tenhamos. Ingrid, acho que isso entra também no contexto clínico, mas assim, o que você diria de quais são os efeitos subjetivos de políticas punitivas na vida de quem usa drogas? Eu percebo que as pessoas demoram a buscar ajuda. Eu percebo que as pessoas têm vergonha de pedir ajuda. Porque é um estigma, né? Porque existe muito forte. O estigma do drogado, né? Então, às vezes, tem aquele olhar. Tu não para porque tu não quer. Né? Isso é tu que escolheu agora. Tu escolheu, né? Porque você é mau caráter. Né? Então, às vezes, traz esse viés, né, de uma ordem moral. Então, até o sujeito reconhecer que precisa de ajuda e pedir ajuda, às vezes um longo tempo já se passou. E quem tiver, né, aí com alguma questão em relação à substância, percebe que está perdendo o controle ou que já perdeu o controle, não tenha vergonha, busque ajuda. Perfeito. Né? Converse sobre. Acho que os profissionais de saúde estão abertos para ouvirem, para acolherem
Por mais que você não tenha esse acolhimento em casa, mas os profissionais de saúde estão aí para tentar fazer essa escuta de uma forma diferenciada. Mas isso é importante, e é algo que a gente faz todos os episódios, né? A gente tá cada vez mais nos lembrando de fazer em todos, mas as pessoas saberem que existem saídas, existem possibilidades, existem profissionais especializados para isso e capacitados. Droga não é só cadeia ou caixão, né? Como na minha infância eu ouvia. A gente tem 1000 possibilidades. É um trajeto fácil. Não é fácil, mas tem saída. Né? Isso. Aí às vezes as pessoas me perguntam: Ingrid, e a dependência de substância tem cura? Tem tratamento, pessoal. O que é a cura, O que né? é a cura? O que é que tem cura? O que é? Que tem cura. Né? Tem tratamento, né? Tem caminhos, tem saídas, tem possibilidades. E assim a gente vai tentando seguir de mãos dadas, né? Com esses Caminhando usuários, juntos. caminhando juntos em busca aí de uma melhor qualidade de vida. Com certeza. Ingrid, qual a importância, adentrando o contexto clínico, Vamos ver, porque já estava. que são tantas perguntas, né? Assim, a gente tem vontade aqui de te sugar o máximo possível. Mas, assim, adentrando nesse contexto clínico, o que aparece na clínica quando o tema é o uso de substâncias? O que mais aparece hoje pra ti? Bem, muitas histórias de solidão, né? De dificuldades de contato consigo e com os outros. Tentativa de lidar com dores antigas e dores atuais também. Muitas vezes a droga não é o problema central, mas a solução possível encontrada pelo sujeito naquele momento. Então é a forma que ele encontra de ser e estar no mundo, né? Ele está tentando sobreviver, né? O que ameniza a dor dele, é o que alivia, é como ele consegue lidar com as pressões sociais, com as dores. E quem vai dizer que ele está errado? Né? Quem vai julgá-lo? A dor é dele. Né? Então a gente chegar lá e apontar o dedo e dizer que não deve usar, enfim. Né? A gente não está nessa ordem do julgamento, né? Mas para acolher e tentar que ele amplie a consciência sobre esse uso. A gente estava conversando aqui, às vezes ele não está apto a interromper 100% esse uso, né? A ficar abstinente. E a gente vai conversando sobre outras áreas da vida, até porque, como a gente conversou aqui, existem outras coisas para serem trabalhadas na psicoterapia. A gente vai falar sobre o sujeito, a gente não vai falar sobre a droga. Né? Então, existe uma história de vida a ser trabalhada ali na psicoterapia. Às vezes a gente fala sobre tudo. E nem toca na temática da droga, da dependência, da adicção. Sim. Né? E com isso, às vezes o sujeito vai se dando conta. Poxa, minha vida familiar tá tão ruim. Né? Assim, os laços estão tão distantes, a minha mulher vive reclamando, os meus filhos estão distantes do trabalho, minha produtividade. Tipo assim, tem outros campos de vida empobrecido, né? Isso, e aí ele vai se dando conta ao longo da psicoterapia, né? Vai ampliando isso, e aí, poxa, minha vida social se resume a sentar num bar e beber até ficar embriagado, e os prejuízos financeiros que eu tenho, né, em relação ao uso das drogas. E às vezes ele vai dando conta, né? E aí vai, opa, vou dar uma diminuída. Eu tava bebendo sexta e sábado, vou beber só na sexta, né? Eu vou tentar me aproximar mais da minha família, eu vou continuar bebendo, mas eu vou fazer os programas com os meus filhos. E assim o sujeito vai se dando conta, né? E vai fazendo aí as escolhas que cabem a ele. Sim. Eu acho muito que o uso de drogas é muito um espelho, trazendo Freud, é muito um espelho do mal-estar da civilização mesmo, né? De algo estrutural, dessa cultura colapsada. Sim. Também. E aí eu acho que esse espaço da clínica, né, desse suporte psicológico, dá margem para isso, para essa pessoa, esse indivíduo conseguir visualizar outros âmbitos de vida, né, que estão ali fragilizados, e aí se fortalecer com isso. Pelo menos de ver que existe a possibilidade, por mais que porque o processo é muito subjetivo e individual, por mais que leve tempo, isso existe. Enfim. E aí, falando sobre o tipo de uso, né? Como compreender um uso recreativo de um uso abusivo de um vício? Tá.
eu acho que a gente tem que pensar para além dessas categorias que são mais rígidas, né? Mas a gente precisa entender a função do uso. Né? O critério central que eu costumo trazer para os meus clientes é o grau de liberdade. Que liberdade tu tens em relação a essa substância? Né? Quando o uso passa a organizar a vida desse sujeito e não ele organizar a vida dele. Né? Então a gente precisa, luzinha amarela para pensar sobre esse uso. Então ele começa a empobrecer as escolhas, ele reduz possibilidades de contato, né? Aí a gente está diante de um caso mais problemático. Né, em que a gente deixa de ter ali o uso recreativo, o uso social, para uma dependência. Bem, a gente tem algumas escalas, né, que trazem esses critérios. Atualmente a gente traz muito, você bebe socialmente. Como é o beber socialmente? É o sextou, o sábado e o domingo. Né? Então, isso já não é mais um uso social. Isso é um uso rotineiro, você já tem uma frequência. Todo sábado você sai para comer a feijoada e toma sua caipirinha. Ou todo domingo você vai à praia e toma sua cerveja. Aquilo ali não é um evento social. Aquilo ali você já faz com frequência toda semana. E as pessoas acham que isso é uso social. Isso não é, isso é uso frequente já. Sim. Né? Tá? Para uso social é quando... eu bebo quando eu vou a casamentos. Ou seja, quase ninguém vai mais pra festa de casamento. Isso dá outro episódio, gente. No próximo vai ser sobre isso. As relações de hoje em dia. Quando tá todo mundo se divorciando. Né? Então, assim, você não bebe numa ocasião. Então, o uso hoje ele já é mais frequente, ele já é mais rotineiro, né? Já é um uso abusivo até, tá? Uma perda de autonomia, né? Isso, porque já existe essa frequência, já existe esse hábito, já existe essa rotina, né? Então, toda sexta-feira saio do trabalho, vou encontrar uns amigos e é rotineiro tomar um vinho com o marido toda sexta-feira à noite. Então, isso já tem uma frequência, então isso já é um hábito. Então, isso se torna, inclusive, até um uso abusivo, tá? Mas, o que a gente precisa ficar atento é as consequências desse uso. Né? Se eu tomo o vinho com meu marido numa segunda-feira à noite e no outro dia eu acordo cedo, eu cumpro com os meus compromissos, isso não atrapalha a minha vida, isso não me desorganiza, tá tudo certo. Mas se eu abro uma garrafa, a gente não consegue ficar em uma garrafa, a gente abre a segunda, abre a terceira, de manhã eu acordo de ressaca, não vou treinar, perco o horário do trabalho, chego atrasada, minha produtividade cai. Aí a gente tem prejuízo. Sim. Né? E aí eu costumo muito falar que não é só pela frequência e a quantidade da ingestão da substância, mas pelas consequências desse uso. Né? Até que ponto ele atrapalha a tua vida? Até que ponto essa substância ela te aprisiona? Ela te impede de ser quem você quer ser. Muito sobre o grau de liberdade, né? E Ingrid, nós já conversamos, né, até o momento sobre que toda a substância, né, ou toda a atitude, a intencionalidade, ela tem uma tendência para ser compulsiva, né? Ela pode virar compulsiva, né? Seja, a gente falou um pouco do consumo, né? Consumo de jogos, de telas, de sexo, de compras, essa compulsão, comida. Mas, na sua experiência, você acredita que há drogas que têm mais tendência a facilitar um vício do que outras? Bem, tem pelo componente químico, a nicotina. Então, drogas sintéticas tendem a gerar uma dependência mais rápida. Sim. Tá? Mas a gente também não pode generalizar. Não existe aquele mito. Fumou uma pedra de crack uma vez, aí é craqueira, entre aspas. Uma porta de entrada para outras drogas, né? E todo aquele discurso né, de que não é sobre isso. Mas a gente tem uma droga nova, como por exemplo a K9, né, que é uma droga sintética derivada aí
imita os opioides, né? Então, são drogas, que é aquela droga zumbi que estavam falando ano passado, ano retrasado. Tem até alguns vídeos na internet das pessoas. Era em São Paulo. Sim. Tipo, no centro ali de ter a postura curvada. Isso, eu vi. De ficarem realmente os usuários zumbis e tal. Sim. Né? Então, essas drogas sintéticas, elas têm um alto teor de dependência. Né? Elas são fabricadas para isso, pessoal. Né? Elas passam por laboratórios, então existe todo... Aí a gente volta, né? Tem toda uma questão mercadológica, econômica, política, etc, né? Por trás disso. Tudo, né? Tem essa... Mas a gente vê, por exemplo, drogas sintéticas geralmente têm maior potencial. Sim. A gente vê, por exemplo, a maconha, né? Ela não gera dependência, ela gera vício. Nossa, legal isso, da dependência diferente do vício. Aí a gente entra também, a gente entra em outro podcast. Outra parte 2 com a Ingrid, ela vai voltar, gente. Né? Porque a gente não tem um período de abstinência, né, tão forte, digamos assim, como a gente vê com as drogas sintéticas. Né? Então, o sujeito, ele vai sentir a ausência do uso. A gente sente ficar sem açúcar, pessoal. Se a gente resolve cortar o açúcar, a gente sente. Né? A gente corta o chocolate, a gente fica ali. Um docinho, eu queria um docinho. Imagina a gente ir para uma festa infantil e não poder comer um doce. Né? A gente fica ali salivando. Então, imagina o quanto que não deve ser difícil para esses usuários também ficarem abstinentes. E aí, se a gente sente com açúcar, imagina com cocaína. Né? Com droga sintética também. Mas enfim, né? A gente não pode generalizar, mas drogas sintéticas têm maior poder. Inclusive, é interessante a gente só fazer uma pontuação aqui, senão realmente vai ter parte 2, Ingrid. Você vai ter que faltar aqui. Mas assim, a questão do autoconsumo de Monjaro hoje, né? Hoje a gente vê também uma quantidade de pessoas que simplesmente estão passando mal, estão desmaiando justamente pela falta do açúcar, porque a pessoa chega no nível de enjoo, né, de não querer comer de jeito nenhum, de passar mal, de vomitar, e ela não tem mais nada no organismo, ela não quer botar mais nada no organismo, e mesmo assim tem tudo isso, e aí chega isso, assim... sem querer comparar, mas só usando uma metáfora, é uma crise de abstinência, né? Sim. Ali de uma substância que a gente precisa, que a gente é dependente, que não tem como não ser. O corpo pede, né? O corpo pede. Mas trago boas notícias, tá? O uso de Monjaro tem sido utilizado para dependentes de substâncias psicoativas. Olha! Sabia? Que legal! Por quê? Porque diminui as compulsões. A compulsão por comida. E reduz, né? Tem alguns estudos já ainda em caráter experimental e tudo, que diminui a compulsão pela bebida. Né? Pela bebida e pelo álcool, principalmente. Né? Olha então, só. Inclusive pessoas que estão utilizando Monjaro, algumas relatam já não terem mais tanta vontade de beber ou de não conseguirem ingerir a mesma quantidade de bebida alcoólica como ingeriam anteriormente. Então temos benefícios. Mas é importante frisar como isso. Que ótimo, boas notícias, gente, a esperança que a gente estava falando. Mas assim, a importância mesmo de ser acompanhada por profissionais da saúde, isso é um fato, né? Então, porque a gente vê um uso muito desenfreado de assim, comprou a caneta, colocou, né? Aí tem questões de autoimagem, distorção de imagem, autoestima, mas é importante pontuar isso, porque o acesso tá muito fácil. E aí, gente, a gente volta para uma sociedade adoecedora, né? A gente estava falando desse contexto. Aí eu já estava ouvindo algumas adolescentes que eu atendo, algumas jovens adultas até. E aí, sim, Ingrid, ser magra hoje, todo mundo pode. Basta você ter grana para comprar um Monjaro. Então agora a questão não é ser magra, é ter braços definidos. Já ouviram essa? Gente, essa é nova. Mulher, eu tô vendo o povo injetando no quadríceps pra ter o músculo grandão, né?
Aí a gente fala sobre outras drogas, né? Alendrona e tal, não sei o quê, testosterona, todo mundo, né, tomando hormônios e etc. Tal. Vai ter que ter parte 2, enfim, resumindo. Né? Então, drogas também. Então, depende tudo da perspectiva que a gente olha pra essa droga, pra esse fenômeno. Como se relaciona. Acho que é isso. E assim, falando do nosso papel, né? Do nosso trabalho, nossa área de atuação mesmo. Qual deve ser o papel do profissional de saúde neste espaço? E como reconhecer e procurar ajuda? E aí, acho que a gente pode ir fechando com isso. E se você quiser complementar, dando a sua mensagem mesmo, né? De pessoas que querem trabalhar nessa área, as próprias pessoas que querem buscar para incentivá-las, enfim. Bem, eu acho que o papel do profissional da saúde é ouvir sem julgamento. Né? A gente deixa as nossas perspectivas morais fora do nosso suspeito, nossos a priori. Bem... Né? Então a gente precisa sustentar perguntas e ampliar a consciência desse sujeito sobre esse consumo. Né? A gente precisa também... trazer essa relação dele com a substância, né? Ampliando essa consciência, como que ele se percebe. A gente precisa respeitar o tempo desse sujeito também, como a gente bem conversou aqui, se ele está pronto para entrar no período de abstinência ou se ele ainda não está nem a fim de reduzir, né? Mas a gente vai trabalhando outras perspectivas. Então, não é porque ele não quer ficar abstinente que não há nenhuma forma de cuidado, não é sobre isso. A psicoterapia vai seguir da mesma forma, né? E aí, pedir ajuda, né? Essas pessoas precisam pedir ajuda. Nós, profissionais da saúde, estamos disponíveis a ajudá-los no tempo deles, na perspectiva deles, né? Como bem falei aqui, sem julgamento moral. E aí a gente precisa trabalhar os sofrimentos, os prejuízos que essa substância traz, que a gente sabe que às vezes muitos vínculos foram rompidos, às vezes a questão financeira também está prejudicada, né? Então a gente vai acolher e não punir. Deu perfeito. É isso, acho que a gente falou tanto, né? Não sei se eu tô sendo nada redundante já. Não, perfeito. Mas é isso, é o que você falou, óbvio, precisa ser dito e tudo isso precisa ser dito e repetido cada vez mais. Então, assim, foi brilhante, eu aprendi muito, mesmo muitas informações a gente trouxe, né? E como é importante olhar pra isso e humanizar. Acho que essa é a palavra, né, que a gente fala do episódio. Mas a gente humanizar e ter esse olhar mais sensível mesmo, porque são pessoas. E elas merecem também um modo de vida que consigam se colocar e estarem presentes e se apropriando da própria vida e não... Enfim, né? E é isso que a gente reitera sempre, de buscar ajuda. Mais uma vez eu falar... Porque vai que escutou esse episódio e não outro, mas é pra escutar todos, hein? Nossos ouvintes entre scooters. Mas eu e a Sofia temos os nossos perfis profissionais que vão estar aparecendo na tela e tem na descrição também destaques, que tem várias instituições e serviços psicológicos gratuitos e a valor social também, plantão psicológico. As redes da Ingrid também, né? O Instagram, o @ vai estar tudo aqui também. Busquem ela, vejam o perfil dela. E é isso, busquem ajuda. Ingrid, a gente queria te agradecer muito por aceitar. De estarmos conversando sobre a temática, né, de estarmos levando essa possibilidade de cuidado aí a tantas pessoas. Ai, sim. Obrigada mesmo. Você, Ave Maria, agregou demais ao nosso projeto. Foi essencial. Foi. Obrigada. E se vocês, ouvintes, né, ficaram com alguma dúvida, por favor, podem botar nos comentários, mandar mensagem pra Ingrid, pra gente. Estamos aqui abertas. Isso, porque está tudo no Entre Escutas. Enfim, Ingrid, muito obrigada. Finalizamos. Assistam todos que estão aí e nos acompanhem nos próximos. Um beijo. Tchau. Inscreva-se no canal do YouTube Entre Escutas Podcast. Deixe seu like e ative as notificações. Aos domingos, 18 horas no Spotify. Às segundas, 16 horas na Sol Leste FM. E 20 horas no canal do YouTube Entre Escutas Podcast.